A gente está com algum. Ontem eu estava, né, acompanhando atentamente, né? E uma no lançamento da campanha lá do BAP, dos discursos que mais me chamou a atenção foi a do Toches, né? Uhum. E ele falando que não sabe em que pé está a situação dos investimentos atuais, né? Tipo, como é que. Porque não foi feito readequamento orçamentário e tal. E a gente está aí, eu não sei nem como é que tá, o Léo, de repente pode até atualizar a gente, para poder fazer um investimento no Martial, que é um atacante francês, que para mim, se for para substituir o Pedro, não tem característica para substituir o Pedro. É um jogador que tem um histórico de lesões muito grande, 9 meses sem jogar, e a gente pode fazer um contrato até 2026, seria isso? Isso. De mais de 2 milhões de reais. Você é a favor de assim, toda a contratação é um risco, você sabe mais do que ninguém, você foi vice de futebol. Mas arriscaria, você acha que vale a pena até para comprometer, tipo, botar até 2026, são quantos você que é bom de conta? Quanto que é o salário dele? 2 milhões e meio? Seria 2 milhões a 2 milhões e meio. Você acha que... É muito dinheiro, né? É grana preta. Então, assim, o que eu acho? Primeiro, eu acho que o departamento de scout do Flamengo deveria ter, para cada posição, 3 nomes. Olha, eu preciso aqui. Olha, tem aqui, fulano, Beltrano, Ciclano, vamos atrás desses caras. Eu não sei por que o Martial, porque é o que sobrou, é o que não tem mais, entendeu? Não sei qual é, se essa é a característica, vamos pegar ele porque não tem nenhum outro, mas será que por 3 anos a gente pega um jogador que não tem as nossas características? Eu acho um risco grande. Então, a gente deveria ter sido preventivo ao invés de agora correr atrás de um substituto para o Pedro, né? Assim como eu pergunto para vocês, vou até bater na madeira, hein, galera? Se o Rossi se machuca hoje, nós vamos de Matheus Cunha e Diogo para 3 competições importantíssimas. Então, a gente não tem ainda um elenco equilibrado, e eu acho não, o nosso scout tinha que ter 3 jogadores por posição com as características que a gente precisa, né? E aí, vamos correr atrás, a gente sempre teve 2 atacantes, né? Sim. Com todo o respeito ao Carlinhos, é um bom jogador, mas não é um bom jogador, não é um jogador para o nível de Flamengo. Será que a gente precisava ter um outro? Tudo bem que machucou Cebolinha, né, mas não é centroavante. Então, eu não sei como é que está a estratégia, a montagem do elenco do Flamengo, se as pessoas lá acham equilibrado ou não. Eu, particularmente, não sei se é tão equilibrado. Não sei se eu traria o Martial, não. Teria que entender isso que você falou, histórico de lesões, como é que ele tem jogado nos últimos anos, se a característica é essa exatamente, né? O Tite deveria ser o primeiro a ser perguntado. Aqui, Tite, tem 3 opções aqui. Qual dessas 3 você gostaria? Né, que ainda estão livres no mercado, ainda estavam livres quando o Pedro machucou, não sei se ainda estavam. Então, te falar a verdade, eu não sei. Eu ouviria o diretor esportivo, se a gente tivesse, porque essa é uma decisão, não tem que ser uma decisão do presidente. O presidente é achismo. Eu ouviria o profissional, vai dizer, olha, precisamos contratar um cara, esse aqui, esse funciona, o preço está adequado, podemos contratar. Beleza, ele vai lá e contrata. Acho que o presidente não tem que se meter em nomes. Ele tem que ser informado o porquê e a razão daquele nome, mas não deve se meter. Ele dizer se o Marcial vale a pena, se não vale a pena, se está caro, se está barato. Isso é um trabalho pro profissional. Se a gente quer profissionalizar o futebol do Flamengo, a opinião tem que ser sempre final do profissional, obviamente, informado a diretoria. Show, Valim. O Yuri Reis, que é nosso membro do canal do Coluna, né? Ele que é fã do Sidney Magal. Opa! E é de Salvador, inclusive. Ele mandou uma pergunta que ele é psicólogo, né? Por isso vem a pergunta dele. Sem dúvida. Boa tarde, Valim. Gostaria de perguntar como você entende a saúde mental no futebol e se na sua gestão, diferente da atual, teria um investimento na psicologia do esporte voltada para a performance ou para a saúde mental. Yuri, a pergunta sua foi ótima. Assim, a saúde mental, não é só do futebol, não, de qualquer atleta de alta performance, precisa ser muito cuidada, né? A pressão por resultados, a pressão por treinamentos ininterruptos. Você vê vários atletas de alta performance, tenistas, né? A nossa Bia Haddad outro dia assim, desabafou. Teve um jogador, foi do Flamengo, foi o
Matheus Gonçalves no Mundial, Matheus Gonçalves né? na final Mundial. do Sub-20, e uma série de exemplos, né, no mundo inteiro. Yuri, a saúde mental talvez seja uma das coisas mais importantes hoje no mundo do esporte, né? Fundamental em qualquer clube, qualquer atividade esportiva. Certamente teremos lá uma equipe super dedicada para essa finalidade. Você tem toda a razão. E eu sempre falo, eu tenho vários amigos cujos filhos estão estudando psicologia, eu falo, estudem psicologia do esporte. Isso é uma profissão que cada dia mais vai ficar importantíssima. Importantíssima. Não adianta você trazer um craque ou uma tenista, um jogador de vôlei, basquete, se ele tem problema mental, ele não vai render e pode até vir a ter graves problemas no futuro e prejudicar o investimento. Então, Yuri, mandou bem nessa aí. Ó, antes da gente entrar no estádio, tem uma pergunta do Guilherme Valim. A gente já vai entrar no estádio? Já tá pronto? Não. Vamos entrar em breve. Ah, pô, que susto agora, hein? A gente pode ir lá no terreno, mas acho que não pode entrar ainda, né? Não, ainda não. Não, mas a gente precisa invadir, a gente pode fazer ocupação. A gente vai lá e montar uma, né? Eu quero quase seu xará, que é o Guilherme Valim. Gui Valim. Gui Valim. Eu já até li a pergunta dele. Já leu a pergunta dele? Aí, ó. Quando eu tava vindo pra cá, eu entrei lá no... Foi o primeiro a perguntar, o Gui Valim. Então você já sabe. Ele falou o seguinte, ó. ST e Off Rio. Isso aí, porque ele é Off Rio também. Inclusive, ele viajou com o Coluna do Fla, ele ganhou uma promoção junto com a nossa parceira, a Live _ Travel. Se eu fosse presidente, eu ia dizer que tinha alguma treta, né? Porra, parente do Valim e tudo. Flamengo e Palestino. Flamengo e Palestino. Lá em Coquimbo. Não, e ele ainda teve o seguinte. Isso não foi prêmio, isso foi... Não, mas é mais fácil do que ir pra La Paz. É verdade. Ele perdeu a identidade dele, sorte dele que Sai Moledo salvou, aí pagou pra ele. Aí ele foi na embaixada, chegou lá e falou, você é quem? Não, aqui só recebe presidente. Aí ele, não, tem que ir no consulado. O cara queria ser recebido na embaixada. Pô, mas o cara é Flamengo, porra. Autoridade, grande autoridade. É isso. Aí ele perguntou o seguinte, quero saber qual é a proposta da chapa dele para o plano de sócio-torcedor, principalmente para os off-rios, que hoje, né, são totalmente sucateados. Meu xará, quase xará, é o seguinte, eu venho sempre dizendo isso, assim, o programa de sócio-torcedor foi muito bom lá atrás, quando o Flamengo precisava arrecadar dinheiro, mas pouca coisa foi feita, né? E uma regra básica de marketing, eu não sou de marketing, é ouvir o seu cliente. Então, alguém te perguntou, Gui Valim, o que você gostaria de receber para ser sócio-torcedor? Provavelmente você não foi perguntado, nem você, nem nenhum outro, né? Então, primeiro, o Flamengo tem que perguntar, o que você gostaria de receber, quais são as vantagens, você gostaria de ter um programa de milhagem, você gostaria de ter só desconto em ingresso, você gostaria de ter algum outro benefício? Primeiro você ouve o seu cliente para depois você empacotar aquilo dali e ver o que você, no máximo, pode atender aquelas demandas. Então, eu acho que é isso que está fazendo, que está faltando. Flamengo com 50 milhões de torcedores, ter 50 mil sócios é pífio, ridículo, não existe. Então, esse é um ponto. Então, em relação ao sócio-torcedor é isso, em relação ao sócio off-rio, né, tem vários sócios off-rios, várias pessoas desistiram de ser sócio off-rio, o clube alegou que precisava aumentar a mensalidade por conta do estatuto, etc. e tal, mas não poderia ter dado algum tipo de contrapartida para o sócio off-rio e falar, olha, eu tenho que aumentar por conta do estatuto, mas eu vou te dar um voto à distância, você está satisfeito, um off-rio, se eu te der um voto à distância? Provavelmente a grande maioria continuaria e não desistiria de ser sócio off-rio se tivesse a possibilidade de votar nas eleições do Flamengo, pelo menos isso. Mas tem que ouvir também o sócio off-rio. Vem cá, olha, vou ter que aumentar. Você acha que eu estou te oferecendo aqui para aumentar, em contrapartida, um voto à distância ou algum outro tipo de benefício? Tudo que é conversado, né, os resultados são melhores. O clube pode acolher ou não, mas tenho certeza que é muito mais confortável para as duas partes se a gente conversar e tentar se entender. Então, eu acho que o off-rio também pode ter alguns direitos que ou fariam continuar, e eu entendo, e lutei para que a gente tivesse voto à distância já nessa eleição,
não fui bem sucedido. Eu tomei uma chamada do Carlos Henrique, dizendo que eu estava afrontando a Assembleia Geral e o Conselho Deliberativo, porque eu estava pedindo voto à distância, que está na Lei Geral do Esporte, artigo 60, inciso 4. Se vocês forem ler lá, admitido voto à distância, desde que, não, obviamente, protegido por fraude, etc. e tal. Então, minha resposta é essa.